As aparições de Nossa Senhora em Fátima no ano de 1917 são de fato um evento único na história. Digo único porque os detalhes revelados pela Virgem Maria são de uma precisão que não se vê em outras aparições marianas ou nas profecias tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Em 1917, por exemplo, Nossa Mãe do Céu mostrou a realidade do inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Ela mesma disse para as 3 crianças, Lúcia, Jacinta e Francisco. E essa visão foi real, e não uma narrativa de algo envolto em sombra e mistério, como as profecias geralmente o são. Além disso, Nossa Senhora disse nomes de um país, a Rússia, de um Papa, Pio XI, e revelou uma data específica, o ano de 1960. Além de manifestar um grande milagre para milhares de pessoas, o milagre do sol. Quando criança, ouvi falar da terceira parte do segredo que Nossa Senhora revelara em Fátima, e que por ordem divina deveria ser revelada em 1960. Porém, somente no ano 2000, quando o Vaticano revelou a terceira parte do segredo em uma grande cerimônia em Fátima, e aplicando ao texto uma interpretação que não só era estranha ao próprio texto, como a todo o contexto histórico do próprio evento de Fátima, percebi que havia algo de muito estranho. Em 2014, tomei conhecimento pela primeira vez da possibilidade de a irmã Lúcia, a principal vidente de Fátima, ter sido substituída por uma impostora. Isso, é claro, me levou à data de 1960 e ao Concílio Vaticano II, principal evento ocorrido naquela década. Havia de fato algo de muito errado, porque o Papa João XXIII não revelou o segredo na data que Nossa Senhora ordenara. A resposta, implicitamente, o próprio João XXIII deu ao dizer, abre aspas, eu não julgo, essa mensagem pode ser de origem divina ou não, fecha aspas. Ao dizer isso, ele julgou sim, que não era de origem divina, e preferiu não revelar ao mundo porque havia há pouco convocado um grande concílio ecumênico, ou seja, puseram em marcha a máquina que ele não queria e já não podia mais parar. Mas voltemos nossa atenção para o caso da falsa irmã Lúcia. Temos que lidar com 2 possibilidades, ou a fraude ocorreu ou não. Primeiro, tive que considerar a possibilidade, segundo a qual não ocorreu a substituição da irmã Lúcia por uma impostora. E justamente porque essa era a opinião da grande maioria dos estudiosos de Fátima, me parecia, portanto, seguir essa linha de raciocínio ser uma questão de prudência. Mas tive que me deparar com algumas incongruências. Por exemplo, a consagração da Rússia. No livro escrito por William Thomas Walsh, Nossa Senhora de Fátima, se menciona uma entrevista que teria sido feita à irmã Lúcia em 15 de julho de 1946, na qual ela teria dito, abre aspas, em 1929, eu escrevi os desejos e pedidos de Nossa Senhora e de Nosso Senhor, que eram os mesmos, e entreguei a escrita ao meu confessor. Era então o reverendo padre Bernardo Gonçalves, jesuíta, agora superior da missão da Zambésia Lei Fideis. Sua referência transmitiu a Sua Excelência o Reverendíssimo Senhor Bispo de Leiria, e algum tempo depois foi transmitido a Sua Santidade Pio XI. Não sei a data exata em que foi comunicado a Sua Santidade ou o nome da pessoa de quem meu confessor se valeu, mas eu me lembro bem que o meu confessor me disse que o Santo Padre ouviu a mensagem graciosamente e prometeu considerá-la. Porém, somente em setembro ou outubro de 1940, a irmã Lúcia recebeu uma ordem do seu diretor espiritual, na época, Dom Manuel Ferreira, bispo de Gusa, para escrever diretamente ao Papa Pio XII, pedindo-lhe que consagrasse o mundo ao Imaculado Coração de Maria, com uma menção especial à Rússia. Isso ocorreu porque
o Papa Pio XI não fizera a consagração da Rússia. Então o bispo de Gurza resolveu alterar a fórmula que Nossa Senhora havia pedido e incluindo a consagração do mundo como fator principal e por intermédio de um pedido direto da irmã Lúcia ao Papa Pio XII, se fazia assim uma referência à consagração da Rússia implicitamente. Em 24 de outubro de 1940, a irmã Lúcia, duvidosa, pensativa e aflita, por ser ela a vidente e ter essa ordem do seu superior de escrever diretamente para o Papa, modificando a fórmula que Nossa Senhora havia pedido da consagração da Rússia, a irmã Lúcia se recolheu junto ao sacrário para obter de Jesus uma resposta para esse dilema. Nosso Senhor confirmou-lhe então que era de fato a sua vontade que se fizesse uma consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. Assim seria abreviada a Segunda Guerra Mundial, mas não haveria paz no mundo. Abre aspas, Santíssimo Padre, disse a irmã Lúcia na carta, se vossa santidade se digna consagrar o mundo ao Imaculado Coração de Maria, com menção especial pela Rússia, abreviará os dias de tribulação. Fecha aspas. Então a consagração fora feita pelo Papa Pio XII, porém de forma incompleta ou diferente daquela expressada por Nossa Senhora. No entanto, se consideramos que a irmã Lúcia não foi substituída, então forçosamente teremos que aceitar que, finalmente, a consagração querida por Nossa Senhora foi plenamente satisfeita pelo Papa João Paulo II em 1984. Mas vejam que eu acabei de dizer que em 1940 a irmã Lúcia recebeu uma ordem direta do seu diretor espiritual, Dom Manuel Ferreira, bispo de Gurza, aliás, o mesmo bispo de Gurza que levou o terceiro segredo, como eu disse na aula anterior, para o bispo de Leiria. Dom Manuel Ferreira pediu para que a irmã Lúcia escrevesse diretamente ao Papa Pio XII pedindo a consagração do mundo e implicitamente a consagração da Rússia. A irmã Lúcia hesitou em escrever e obedecer ao seu diretor espiritual e foi se aconselhar diretamente com nosso Senhor Jesus Cristo no sacrário. Ora, se a palavra Rússia era expressamente necessária na consagração, na fórmula de consagração, por que não seria mais em 1984, quando o Papa João Paulo II fez a consagração, conforme a própria irmã Lúcia admite nessa entrevista, na qual ela diz que a palavra Rússia não era necessária ser dita. Observem. Boa noite. O terceiro segredo de Fátima não fala do fim do mundo, nem está mencionado em qualquer texto da Bíblia. São revelações surpreendentes da irmã Lúcia, a única vidente viva dos fenómenos da Cova da Iria. Em duas entrevistas separadas, concedidas a dois cardeais, a irmã Lúcia aconselha o Papa a não revelar o terceiro segredo de Fátima, mas se o fizer que seja com muita prudência. A segunda entrevista foi gravada por um seminarista, videoamador, que acompanhava os cardeais, assim que teve acesso a parte dessa gravação. Entre as declarações mais surpreendentes, a irmã Lúcia diz que foi a consagração da Rússia que evitou uma guerra nuclear. O vídeo esteve guardado durante 6 anos em condições técnicas longe das ideais, daí as deficiências na imagem e no som de uma conversa em castelhano, já que o arcebispo filipino não compreendia português. Um dos temas abordados foi a consagração da Rússia.
Nesta conversa, a vidente de Fátima diz que a conversão da Rússia está concluída. Graças aos erros daquilo que define como o comunismo ateu, está, portanto, cumprida a profecia da Virgem Maria. Outro dos temas da conversa foi, claro, o terceiro segredo de Fátima, tanto na primeira entrevista com um cardeal e um bispo indianos, como na segunda, um ano depois, com um arcebispo filipino. Entrevistadores diferentes, o mesmo tradutor, a mesma resposta. Irmã Lúcia é a única testemunha viva das aparições de Fátima em 1917. Há 50 anos que vive em clausura papal num convento de Coimbra. Em 1992 e 93, os cardeais António Padiara, da Índia, e Ricardo Vidal, das Filipinas, estiveram em Fátima. E nas duas vezes quiseram falar com a irmã Lúcia. O cicerone e intérprete foi Carlos Evaristo. E que o presidente russo, Mikhail Gorbachev, foi um instrumento de Deus para a derrocada final do comunismo. E que ainda a palavra conversão não significa conversão à fé católica, mas simplesmente uma mudança de direção, conforme se pode verificar nessa entrevista que a irmã Lúcia deu aos cardeais, a 2 cardeais, e que foi transmitida pela TV portuguesa. Observe que há uma certa tensão do Dr. Carlos Evaristo, intermediador do evento. Inclusive, ele parece tossir, justamente no momento importante, em que ela explica o sentido da palavra conversão. Se essa era a verdadeira irmã Lúcia, por que duvidar da consagração da Rússia ter sido feita? Ela mesma o está dizendo nessa entrevista. Mas os acontecimentos históricos desmentem isso. Os países da ex-União Soviética, após as reformas de Gorbachev e o fim da Cortina de Ferro, caíram na mais profunda desolação econômica e espiritual, provocando a prostituição de centenas de jovens por todo o leste europeu. Eu estive pessoalmente em Fátima em 2015 e fiz uma visita a Ajustrel, a vila onde viveram os videntes de Fátima. Tirei algumas fotos na casa de Francisco e Jacinta e também na casa de Lúcia e no Poço das Aparições do Anjo. Fiquei impressionado comparando com as fotos antigas, como quase nada havia mudado naquele lugar. No entanto, quando em 2000 a irmã Lúcia visitou este lugar de sua infância, se mostrou perplexa, como alguém que nunca havia estado ali. Era necessário um clérigo para lhe dar explicações, como faz um guia turístico. Um pedaço da pedra está lá, onde estava o anjo. O resto é guardado no santuário. Mas foi esta pedra que a irmã Lúcia, em 46, mostrou ao Dr. Galamba. Sim, sim. Aqui, irmã Lúcia? O que é aqui? O que é isto? O que é isto? Já não é como era no meu tempo. Está muito mudado. Vamos lá ver água. É? Ver um copinho de água. Ver água. Vamos ali ver um copinho. Essas são especulações que me levaram a considerar, finalmente, a possibilidade de uma falsa irmã Lúcia. Nesse ponto, o excelente trabalho do Dr. Peter Chornowski no blog Sister Lucy Truth me animou, pois elevou o debate ao campo da investigação forense. Por essa razão, utilizando meus conhecimentos em estrutura facial,
como artista e escultor, resolvi deixar de lado um tanto a documentação fatimista e contribuir de forma técnica com a questão. Para isso, utilizei massa de modelar e algumas referências fotográficas e de filmes para esculpir as duas irmãs Lúcias. E o resultado passo agora a demonstrar nas imagens a seguir.
Muito bem. Demonstrar aqui para os senhores algumas evidências daquilo que nós estamos tentando apontar nesse nosso vídeo sobre a irmã Lúcia. Então nós temos aqui uma fotografia da mãe da irmã Lúcia, e nós temos aqui ao lado uma fotografia da irmã Lúcia, tirada em 1944, quando ela esteve na Cova da Iria, aqui ela ainda era irmã Doroteia. Então, por essa fotografia, nós poderemos verificar que o processo de envelhecimento da irmã Lúcia deveria seguir o processo de envelhecimento da mãe dela.
há uma semelhança entre ela e a mãe, e por isso então eu fiz essas duas imagens, né? Porque pelas fotografias, fotografia é algo que só nos dá duas dimensões, né? A altura e a largura. E então eu fiz duas imagens tridimensionais, duas esculturas, massa de modelar, da Irmã Lúcia, né? Vamos chamar de Irmã Lúcia 1, e da outra Irmã Lúcia, que nós vamos chamar de Irmã Lúcia 2. Né? Então, pela escultura, vai ficar mais fácil a gente identificar os pontos, né? Que à primeira vista já são evidentes nas próprias fotografias, mas na imagem tridimensional vai ficar mais evidente ainda. Então, como eu dizia, o processo de envelhecimento, né, da Irmã Lúcia deveria seguir o processo de envelhecimento da mãe dela. Vejam, né, as maçãs do rosto, né, bastante protuberantes, né? Com o processo de envelhecimento, a tendência, né, é a flacidez da musculatura e da pele, né? Então nós teríamos aqui, né, uma leve descida, né, dessa musculatura da face dela, né? E nós podemos verificar que a Irmã Lúcia, né, ela tinha os lábios bastante grossos, tanto o lábio superior quanto o lábio inferior. Podemos ver aqui na fotografia também, né? E podemos ver que ela tem uma musculatura bastante característica no canto da boca, né? Essa musculatura que é protuberante, né? Olha, vejamos. Isso faz com que o sorriso dela seja um sorriso bem marcado, né? Mas com uma curvatura para cima, como a gente pode ver aqui, tanto na imagem quanto na escultura que eu fiz, né? O detalhe do queixo, nós vimos aqui, né, uma pequena protuberância, uma ossatura aqui no queixo, que eu reproduzi aqui, uma ossatura bem pequena, né, e um queixo retraído. Nós temos o queixo retraído, né, e não um queixo protuberante, mas sim um queixo retraído. E nós vemos também aqui, né, a testa dela, uma testa, né, lisa, uma curvatura simples. Analisando ela de perfil, a gente pode verificar, né, nesta fotografia, que o queixo dela realmente era um queixo retraído, né? Aqui você vê a linha do nariz e o queixo lá bem retraído. Se analisarmos a imagem no perfil, nós verificaremos também que nós temos, né, na escultura o mesmo queixo retraído. E vemos também aqui na imagem, na fotografia, né, a curvatura da testa, curvatura simples, né, como a gente vê aqui também e como a gente vê na fotografia acima. Agora, por outro lado, analisando, né, a Irmã Lúcia 2, nós vemos agora grande diferença. Primeiro, o óculos foi um elemento usado para disfarçar e esconder algumas coisas. Primeiro que um óculos com lente, né, bastante grossa, justamente para aumentar um pouco os olhos, porque como nós podemos ver, né, a Irmã Lúcia 2 tinha os olhos pequenos e o óculos com lente de aumento dava a impressão de que os olhos dela eram maiores. Aqui nós vemos o detalhe da testa bem protuberante, como nós podemos ver aqui também, nesta imagem. E aqui nela de perfil também, há uma ossatura protuberante aqui, que não ocorreria no processo de envelhecimento da Irmã Lúcia 1. Isso não alteraria. Vejamos aqui a mãe dela, por exemplo. Simplesmente, no processo de envelhecimento, isto aqui, né, cairia, essa musculatura daqui desceria mais, né? Depois, num outro vídeo, eu vou fazer uma simulação de envelhecimento desta Irmã Lúcia. Podemos verificar também os lábios da Irmã Lúcia 2, são totalmente finos, tanto o lábio superior quanto o lábio inferior, praticamente inexistente. Nós podemos ver aqui nessa fotografia ou nessa outra aqui de perfil, né? E o sorriso com uma curvatura para baixo, não para cima.
E essa musculatura, né, protuberante aqui, desaparece aqui, não existe. Vamos para o queixo. Aqui nós temos um queixo quadrado. Aqui nós temos uma ossatura pequena e arredondada aqui. Na irmã Lúcia 2 nós temos um queixo quadrado e um queixo bastante, né, projetado para frente. Podemos ver a imagem aqui de perfil e podemos ver aqui também, aproximando a câmera para ver o perfil da imagem que eu fiz na escultura. Então nós podemos dizer, com uma certeza, de um artista que tratam-se de duas pessoas diferentes. Um processo de envelhecimento e mesmo o processo de extração dos dentes, como nós sabemos que a irmã Lúcia extraiu todos os dentes, né, não seria suficiente para provocar essa modificação tanto no queixo, na sua mandíbula, quanto nos músculos da face. E também não seria o processo de envelhecimento responsável pela protuberância óssea da testa. Isso não ocorre com a velhice. Então, creio que por aqui fica demonstrado com mais clareza aquilo que nós viemos falando, que nós viemos até então afirmando, que tratam-se sim de duas irmãs Lúcia, uma, a vidente de Fátima, e uma outra que em 1967 surgiu, uma única aparição quando Paulo VI esteve, Papa Paulo VI esteve em Fátima, em 1967, foi que esta irmã Lúcia apareceu pela primeira vez e depois ela desaparece novamente, e depois ela vai reaparecer depois com o Papa João Paulo II. Então, gostaria que os senhores observassem bem este vídeo, prestassem bastante atenção nestas diferenças. Por isso, penso que eu fui a primeira pessoa a fazer essas imagens tridimensionais para que fique bastante claro de que tratam-se de duas pessoas. Senhor Padre, a Santíssima Virgem está muito triste por ninguém fazer caso da sua mensagem, nem os bons, nem os maus. Os bons porque continuam no seu caminho de bondade, mas sem fazer caso desta mensagem. Os maus porque, não vendo que o castigo de Deus já paira sobre eles por causa dos seus pecados, continuam também no seu caminho de maldade, sem fazer caso desta mensagem. Mas creia-me, Senhor Padre, Deus vai castigar o mundo e vai castigá-lo de uma maneira tremenda. O castigo do céu está iminente. Irmã Lúcia, em sua entrevista ao Padre Agostinho Fontes, em 1957. Nossa Senhora estava triste porque ninguém fazia caso da sua mensagem. Nós queremos dizer, nós do Apostolado Glória de Maria, que nós nos importamos e nós queremos a verdade sobre a mensagem de Fátima. Dedicamos este vídeo em memória da irmã Lúcia de Fátima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.